Moçada, mais um cinquentenário histórico e lendário. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço para quem ainda não se inscreveu que vai lá, que o faça. Se inscreva aí no canal, dê o seu like para a gente continuar fazendo aqui os nossos vídeos, beleza? E moçada, hoje mais um Clube dos 50, mais um aniversário de um lançamento de 1970. E isso aqui é muita história, muita lenda, muito classicismo. Vocês vão ver. Viram aí? Paranoid, do lendário, histórico e impressionante Black Sabbath. O segundo lançamento da banda, o segundo lançamento de 1970. Como vocês devem saber, né? Lá pelo início dos anos 70, fim dos anos 60, as bandas não esperavam de um ano para o outro para lançar um disco, né? Muitas vezes lançavam 2 discos no mesmo ano. E foi o que aconteceu aqui com o Black Sabbath, que lançou em 1970 o seu debut álbum, né? Que já foi comentado aqui no canal. Quem não viu, vai lá dar uma olhadinha, que tem o comentário aqui do primeiro disco do Black Sabbath. E em setembro lançou esse outro aqui, o Paranoid. O Paranoid, segundo disco do Black Sabbath, ele tem, assim, obviamente, músicas inéditas em discos, mas não são, assim, tantas músicas novas, porque a maioria dessas músicas já vinham sendo tocadas em shows até antes do lançamento do primeiro disco, né? O Black Sabbath fez uma coletânea daquelas músicas que ele tocava em show e gravou o primeiro disco e depois reuniu mais algumas que tinha para gravar nesse aqui, ao lado de algumas novas composições que apareceram. Então esse disco aqui traz composições extremamente clássicas, moçada, que ficaram então para a posteridade, se mostraram antológicas e transcendentais. Alguns exemplos: War Pigs, Paranoid e Iron Man. Essas aí as mais clássicas daqui, que estão entre as mais clássicas de toda a história do heavy metal, né? Então nós vamos comentar aqui a respeito delas, mas antes vamos falar um pouquinho mais a respeito de algumas coisas que cercam esse play e essa formação. Então a formação, moçada, era a formação original do Black Sabbath, né? Com o grande riffmaster Tony Iommi nas guitarras, né? Aqui, como sempre, produzindo riffs e solos sensacionais, incríveis e extremamente influentes. O Bill Ward na bateria, né? um baterista extremamente clássico, extremamente, vamos dizer assim, até inesperado, né? Porque não é aquele cara que fazia sempre aquele 1-2-1-2, não tinha aquela bateria reta, ele era um baterista que quase que fazia de um disco um solo de bateria, o disco inteiro, né? Lembrava muito assim, aliás, ele lembrava até um pouco o John Bonham em 2 sentidos. Num, ele era completamente diferente, que o John Bonham do Led Zeppelin era aquele baterista que sentava o braço mesmo, né? Bill Ward já não. Bill Ward já era um baterista mais técnico, mais clássico e mais contido. Mas ele lembrava John Bonham também por essa questão aí do improviso, né? De não estar sempre naquela bateria reta, como eu já disse, né? A bateria dele era sempre um show de solos para todos os lados. E ele tinha uma coisa também, moçada. Esses 2 grandes bateristas da história do heavy metal, eles tinham aí uma coisa que a gente pode chamar de uma certa deficiência. Às vezes, tem muitas histórias que dizem aí que às vezes eles tinham uma certa dificuldade para acertar o tempo de algumas músicas, né? Na hora da composição. Mas depois que acertavam também, a execução era sempre perfeita. Então Bill Ward, mais uma vez aqui, impressionante no disco, né? Mais uma influência aí para gerações de bateristas nos anos que vieram depois. Geezer Butler também, né? Com suas 2 funções. Vocês podem pensar assim, ué, mas que 2 funções? Geezer Butler não era baixista? Sim. Mas o que muita gente não sabe, Geezer Butler era o letrista também nessa época aqui. O letrista não era o Ozzy, o letrista era o Geezer Butler. Então ele está muito bem aqui também com o seu baixo extremamente pesado e com linhas muito criativas e também com letras fantásticas aqui, que nós vamos falar de algumas delas aqui ao longo da resenha desse play, né? E nos vocais, Ozzy Osbourne, que não era letrista, né? De vez em quando só escrevia alguma letra, mas um grande intérprete. Então ele participava das composições fazendo as linhas vocais, né, em cima das letras do Geezer Butler e dos riffs do Tony Iommi. E
E ele dava a interpretação para essas letras, né? Então o Ozzy, ele, assim, um cara que sempre foi muito marcante, um grande vocalista no sentido da interpretação, um intérprete fantástico. Nesse disco aqui mesmo, ele nunca era um cara só, né? Ele, sempre cada música, ele dava a roupagem que a música precisava. Então nesse disco aqui não foi diferente. Então ele tem várias interpretações aqui, todas dando aquele clima que cada música aqui exigisse. Então, mais um disco fantástico. Esse disco aqui, como eu já falei para vocês, repleto de clássicos e extremamente influente, obrigatório, histórico. Assim, faltam até adjetivos para falar a respeito desse play aqui, né? Mas a sua importância, a importância dessa banda, a importância desse play, né, na história do heavy metal, são inegáveis. Para alguns, né, alguns consideram esse o melhor. É claro, né, que tem esses plays do Black Sabbath, principalmente esse aqui, o volume 4 e o Sabbath Bloody Sabbath, esses três, principalmente, dividem aí as preferências, né? Muita gente fala que um desses aí é o melhor, né? Então muita gente fala que é esse aqui, muita gente fala que é o volume 4, muita gente fala que é o Sabbath Bloody Sabbath, alguns outros falam até do primeiro, alguns falam até, mais raramente, assim, do Master of Reality, mas assim, principalmente esses três, sempre aparece aí um deles como o melhor do Black Sabbath. Eu não sei, tá? Eu não vou eleger nenhum, mas eu vou falar para vocês que esse aqui é um dos grandes. Não só do Black Sabbath, mas do heavy metal. Porque é aquela história, né, moçada? A história do Black Sabbath e a história do heavy metal se confundem, né? O Black Sabbath e o heavy metal se confundem, né? Então é o grande mestre, a grande pedra fundamental do heavy metal e tudo mais que vocês queiram dizer a respeito aí, né? Então vamos falar aqui das faixas, pra gente comentar um pouco mais aqui. Mais uma coisinha, ó, esse disco aqui, ele era para ter o título de War Pigs. Reza a lenda que o título desse disco era para ser War Pigs. Eu digo reza a lenda porque é mais uma das lendas que existem aí, muitas delas ao longo dessa grande lenda que é o Black Sabbath, né? Mas aí depois eles gravaram, faltava uma música, além dessa, faltava uma música para completar o disco. E aí eles compuseram e gravaram rapidamente a Paranoid. E o pessoal da gravadora gostou, resolveu lançar como single e ela acabou virando o título do disco. Só que aí, ela, segundo eles, acharam que não combinou muito com esse cara aqui, né? Que esse cara aqui, esse guerreiro com espada, capacete e tudo mais aqui, era para ser caracterização da War Pigs, que seria o título do disco. No fim acabou virando um guerreiro paranoico aqui, né? Mas tudo bem, de qualquer forma, não havia mais tempo de mexer na capa, o título Paranoid foi aprovado, o single estava vendendo muito bem, e ficou desse jeito aí. Mas de qualquer forma, todas essas são muito clássicas. E vamos a elas então. O disco abre com a já citada War Pigs. Essa aqui, moçada, um dos maiores clássicos de todos os tempos, né? Ficou no setlist da banda por toda a existência do grupo. As outras formações também tocaram, né? Com o Dio, com o Tony Martin, com o Glenn Hughes, né? Com o Ray Gillen e tudo mais, né? Sempre o Black Sabbath tocou War Pigs, sempre tocou, assim como soube tocou Iron Man, Paranoid também, nos seus shows, né? Eu não sei quantas vezes, fico imaginando quantas vezes será que Tony Iommi e Geezer Butler tocaram essa música, né? Essa música aqui é uma das grandes, então, muito conhecida, já foi coverizada por várias bandas, né? O Faith No More, por exemplo. E como que ela é? Ela começa já com uma ambiguidade, porque ela começa assim, ela fala de guerra, tá? O Geezer Butler fez uma letra aqui onde ele deixa bem claro um certo desprezo que ele tem pela guerra, né? Pelos políticos que fazem a guerra. Era uma época aqui da guerra do Vietnã, né? Que estava rolando uma guerra verdadeiramente efetiva e uma guerra ideológica, né? Tinha a guerra do Vietnã que estava rolando, que o Black Sabbath já havia tocado para as tropas dos Estados Unidos também, né? Que algumas que estavam lá na Alemanha, por lá. E havia a guerra ideológica da Guerra Fria, né? Aquela guerra ideológica entre a metade capitalista ocidental do mundo e a metade socialista oriental da União Soviética, né? Então, a Guerra Fria, ela desenvolveu um temor atômico para quem viveu na época, né? Que tinha muito medo da guerra nuclear e tudo mais. Então, o Geezer Butler resolveu colocar tudo isso aqui para fora nessa faixa, falando então da guerra e falando mal da guerra, ridicularizando e criticando a guerra. E ela começa
com um barulho de uma sirene, que seria, sim, um alarme de ataque antiaéreo, né? Porque na época dos bombardeios lá da Segunda Guerra sobre Londres, aquelas coisas lá, tinha o alarme de ataque antiaéreo quando eles detectavam que os aviões vinham vindo, né? Os aviões bombardeiros. E só que aqui a sirene tá de um jeito que ela tem o que eu falei de uma certa ambiguidade, porque ela dá duas interpretações. Ela pode ser interpretada como o som da sirene e pode ser interpretada de uma maneira até, assim, não mais macabra e assustadora, porque é uma sirene de ataque antiaéreo que pode ser mais macabra e assustadora que isso, né? Mas assim, de uma maneira mais mística, porque também pode ser as vozes de fantasmas, de almas escatológicas do outro mundo aí, alguma coisa desse tipo. Então dá também essa impressão aí pro lado mais místico do Black Sabbath. É uma faixa maravilhosa, longa, grande letra, grande interpretação, um solo espetacular, belíssimo, lindíssimo e maravilhoso no seu final, e um desfecho meio psicodélico e até mesmo meio paranoico, porque exatamente a faixa que segue é Paranoid. Paranoid é a faixa curtinha que foi feita então para encher buraco no disco e que fez um sucesso estrondoso, né? Com seu riff fantástico, suas palhetadas impressionantes, uma faixa que nunca mais nem o Black Sabbath nem o Ozzy Osbourne conseguiram se livrar dela, né? Porque tanto o Black Sabbath, esqueci de dizer isso aí, né? War Pigs, Paranoid, Iron Man, o Ozzy Osbourne na sua carreira solo sempre tocou também, né? Então uma música também transcendental e um grande clássico. E para fechar, tá? Para fechar não, antes de Iron Man tem Planet Caravan. Planet Caravan, uma balada. Mas é uma balada, assim, onírica, sabe? Fantástica, uma coisa assim que parece do outro mundo e exatamente ela é, ou é, né? Porque ela fala aí de um romance intergaláctico, passado aí nas estrelas, no espaço sideral, aquela coisa lá, não sei de onde que o Geezer Butler tirou essas ideias, mas ficou muito legal, uma faixa etérea, e o Ozzy dá uma interpretação desse clima espetacular. Tem um baixo impossível, o Bill Ward na percussão aqui também arrebenta, um show fantástico, e o solo, né, melancólico e enigmático lá no final do Mr. Tony Iommi. Uma balada maravilhosa, impressionante. E para fechar esse lado A, outro super clássico imortal, Iron Man. Essa Iron Man também, tocada a exaustão por Black Sabbath, por Ozzy Osbourne, por bandas covers, né? Uma faixa espetacular, a sua letra fantástica, a sua letra que fala aqui de um herói caído, um herói rompido, né? Lembra do Broken Hero lá do Saxo? Só que lá eles falavam da guerra, né? Aqui não é guerra, aqui é um herói mesmo que foi traído. E esse herói traído, ele pode, essa faixa aqui, ela pode ser encarada até de uma forma messiânica. Dependendo da situação, você pode até transportar esse personagem aqui pro lado aí de um grande profeta religioso, alguma coisa aqui que perdeu seus fiéis, algo desse tipo aí, tá? Então uma faixa até messiânica, uma letra fantástica, riff matador, um peso avassalador, todo mundo aqui arrebentando os quatro, espetacular, não tem o que dizer. Iron Man, um clássico imortal, né? E um exemplo, um sinônimo de heavy metal. Virando aqui para o lado 2, nós temos Electric Funeral. Electric Funeral com seu andamento espetacular, o seu riff delicioso, maravilhoso, o vocal em cima do riff, né? Batidas fantásticas, as mudanças de clima, aquele negócio de ter mais de uma música numa só, que era uma característica muito grande do Black Sabbath. Uma faixa também espetacular. Seguindo o Hand of Doom e Red Salad, duas faixas mais curtas aí também, onde o Bill Ward se destaca. Apesar que falar isso é até uma redundância, né? O Bill Ward arrebentou no disco inteiro, não foi aqui que ele ficou diferente, né? Mas aqui quase que solos de bateria dele aqui, espetaculares, em cima também dos riffs de guitarra e do peso do baixo do Geezer Butler. E por falar em baixo, aqui segue Ferris Verbootz. Ferris Verbootz tem mais uma lendinha. Diz que a inspiração pro Geezer Butler aí veio de uma briga que eles tiveram com os skinheads. E uma das coisas que
caracterizavam e caracterizam até hoje as gangues de skinheads, né? Além do cabelo raspado, aqueles coturnos, né? Então, para depreciar os skinheads aí, esse negócio de fadas usam botas. Então eu estava se referindo a eles. Não sei se é verdade, tá? Eles nem confirmam nem desmentem. Como eu já falei, mais uma lenda em cima dessa grande lenda. De qualquer forma, é uma grande música. O que eu falei do baixo aqui? Porque ela começa com um baixo insinuante, e aí entra o baixo e a bateria insinuantes, e aí entra o solo de guitarra já comendo no começo, que é um estilo que eu gosto demais. Aliás, guitarras lindíssimas dessa faixa aqui, tanto no começo, como no meio, como no fim, tá? Que depois daquela introdução lá entra um riff pesadíssimo, ela embala mais, entra um vocal fantástico também aí do Ozzy Osbourne, e ela acaba com um solo espetacular, um solo viajante, parece uma coisa do outro mundo, com o baixo ponteando atrás, com um peso avassalador. Moçada, é um disco perfeito, tá? Um disco incrível, perfeito, maravilhoso, abrindo a década de 70 também, né? Uma década tão importante que foi pro heavy metal, para consolidação do heavy metal, para afirmação do heavy metal como estilo, e o Black Sabbath dando a sua contribuição aí com 2 petardos espetaculares já no primeiro ano da década. O seu debut álbum, né, o seu primeiro, e esse aqui, Paranoid, que é também antológico, histórico e espetacular. Disso que você não deveria comprar numa loja de discos, você deveria comprar num museu, porque são obras para ficar mesmo para eternidade. Ficaram, né? Então, moçada, é isso aí. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Quem não conhece, eu não sei nem se eu posso falar isso, porque, sabe, eu não consigo imaginar alguém que curta heavy metal que não conheça esse play, tá? Mas se você não conhece, venha pro planeta Terra, tá? Eu sou o Planet Caravan aí, corre lá, ouça. Para você que conhece também, vai lá, curta de novo depois que você assistiu o vídeo, tá? Curta de montão, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!